pessoal, o vídeo de hoje é sobre o capítulo 10 do livro O Outono da Idade Média, do autor Johann Huizinga, e o capítulo de hoje é sobre a imagem idílica da vida. Então nós já sabemos, nós já vimos em capítulos anteriores, essa forma cavaleiresca de beleza, de virtudes, de ideais, era um negócio falso, não era um ideal verdadeiro. E quando você tenta levar para frente uma coisa, uma situação que não é verdadeira, aquele ideal, aquele propósito, qual é o futuro dele? É ir enfraquecendo. E foi isso que aconteceu com esse ideal cavaleiresco, ele foi enfraquecendo. Porque todo esse ideal falso, ele não passava de pecado e vaidade. Então, ele era atraente para a burguesia. Mas para a nobreza, ele emanava cansaço, insatisfação. Como lá na página 207, o belo teatro da vida na corte era colorido, falso, agitado em demasia. Era preciso deixar aquela arte de viver tão exaustivamente inflada e buscar segurança na simplicidade e na paz. Então havia duas formas de você preservar o ideal cavalheiresco. Primeiro, a investigação. Segundo, o desapego pelo mundo. Porém, esse desapego pelo mundo, vamos colocar aí outras duas questões. Então você tem a letra A, que entra a vida espiritual verdadeira, e a letra B, que é os limites do mundo e seus prazeres, né? E você se depara com duas questões. Ok, eu preciso me desapegar do mundo, e para qual caminho eu devo seguir, né? Para qual caminho ir? Aí você tem o A, que é o caminho espiritual, a religião, ou o caminho B, vou me desapegar do mundo, caindo na libertinagem, né? Nos prazeres da vida. Lembrando que nessa época você tinha aquele anseio por uma vida mais bela. Lembrando que nessa época você tinha aquele anseio por uma vida mais bela, porque tudo era muito melancólico e existia a promessa da felicidade. E o que aconteceu? Começaram a enaltecer a questão da simplicidade. Então, prestem atenção, quando você está assistindo um filme medieval, o que aquela simplicidade das pessoas, o que vem na sua cabeça ao olhar aquela simplicidade? Nossa, que coisa linda, olha como que eles viviam, e etc, etc, etc. Então, você está enaltecendo uma simplicidade. Que para as pessoas que estão vivendo aquela simplicidade não tem nada de grande, muito pelo contrário. Eles estão vivendo de uma forma, né, difícil, com muitas dificuldades. Mas para quem é o telespectador, né, para quem está olhando, observando aquilo, nossa, que simplicidade linda. Mas não é bem assim que as coisas funcionam na realidade, né? É como o autor coloca, né? Ele fala que a vida pastoral dos filmes, ela é muito bonita, né? Mas a realidade não é daquele jeito. E ele fala muito sobre isso, o autor. 3 séculos mais tarde, quando Maria Antonieta ordenha vacas e faz manteigas no Trianon, o ideal já está preenchido com a seriedade dos fisiocratas. Natureza e trabalho se tornaram as grandes divindades adormecidas da época, ainda que a cultura aristocrática continuasse a brincar com todas elas. Por volta de 1870, quando a juventude intelectual russa se mistura com o povo, para viver como os camponeses, em prol dos camponeses, nesse momento o ideal adquiriu uma amarga seriedade. Contudo, também ali se concretizou resultados numa desilusão. Porque uma coisa é você enaltecer, uma coisa é você fazer parte daquilo. O que acontece? Decepção. O quanto a realidade é cruel. E lá na página 215, o autor também faz uma comparação com esse gênero pastoral com o gênero erótico, que eles acabam se misturando na natureza e tornando a questão da natureza, que é algo simples e belo, como algo prazeroso também. Assim como a fidelidade cavaleiresca forneceu material para uma elegante aquarela literária ao se posicionar contra as ideias do Roman de la Rose, o ideal pastoril também foi tema de disputa.
Do mesmo modo, sentia-se que as mentiras eram óbvias demais e era preciso mascará-las. Um pouco a vida colorida, exagerada, hiperbolicamente artificializada da aristocracia do final do período medieval se assemelha ao ideal de simplicidade, liberdade e amor fiel, despreocupado em meio à natureza. Que era uma mentira, né? E o que é muito interessante, né? Que aqui o autor, como ele vai explicando, colocando exemplos de pessoas, que eu já disse para vocês que eu não vou entrar nesse mérito porque são muitos nomes e, enfim, ele vai colocando o exemplo dessa questão do amor cortês, do amor pastoral, do amor erótico, do amor romântico. Então ele vai te colocando vários exemplos. E um detalhe muito importante que o autor coloca: tudo isso foi escrito por homens. Então, o que você tem? Eu anotei alguns tópicos aqui. A difamação da mulher, a vaidade feminina, a fraqueza da mulher, a infidelidade da mulher. Ou seja, nenhuma mulher escreveu absolutamente nada na Idade Média. Você sempre tem a visão do homem. Mulher nenhuma escreveu nada, nem na literatura erótica, nem na literatura religiosa. Então você não tem, né? Você vê a questão do machismo da sociedade, né? Tudo que você tem é sempre na visão do homem. E aí eu vou terminar esse vídeo lendo o último parágrafo para vocês, na página 218, que eu achei sensacional. O belo teatro do amor como forma de vida continuava representado no estilo cavaleiresco, no propósito pastoril da simplicidade, bem como no artifício da alegoria da rosa. E embora de todos os lados se ouvisse a renúncia a toda essa convenção, mesmo assim essas formas mantiveram o seu valor cultural e de vida muito tempo após o período medieval, pois em todas as épocas existem somente algumas formas com as quais o ideal do amor ainda precisa se vestir. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!